saudações a todos. Eu me chamo Jaires, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, licenciatura plena em Ciências Biológicas da UAB-US, Polo de Beberibe. Estou aqui para relatar a experiência de estágio dentro desses cursos, né? A gente vai fazer um relato desde o ESEF, que é o estágio supervisionado no ensino fundamental, nesse caso ensino fundamental 2, né, que é o que nós licenciados podemos atuar. Passaremos pelo ESEM 1, que é o estágio supervisionado para ensino médio no primeiro ano, ESEM 2 e ESEM 3, segundo e terceiro ano, tá? Então, para começar, a experiência de estágio é uma experiência extremamente enriquecedora, porque proporciona para nós, alunos licenciando, uma vivência de um conteúdo que a gente aprende na teoria, nos encontros, nesse caso, nos encontros semanais ou quinzenais, já que o curso é semipresencial, tá? Então, a experiência de estágio, ela vem funcionar como um suporte para a nossa carreira profissional e nos proporciona experiências de diversas categorias, né? Nos proporciona vivências com os alunos, nos proporciona conhecer o nosso futuro ambiente de trabalho de uma maneira bem plena, né? Tendo em vista que, por mais que você selecione um único conteúdo para todas as turmas, em cada turma que você entra, você vê, mostra, você passa, você ministra esse conteúdo de uma maneira diferente. Então, no ESEF, o conteúdo ministrado foi Ecnodermos. Nós fizemos uma abordagem sobre Estrela do Mar, tendo em vista que era uma escola que ficava ali pertinho da praia, né? Eu moro em Beberibe, estagiei em uma escola em um bairro aqui vizinho ao centro, que se chama Morro Branco, né? Um bairro de litoral, no litoral tem uma praia. E como era pertinho da praia, esse assunto, né? Trabalhar com bolacha do mar, estrela do mar, veio muito a calhar e foi muito interessante porque eles já conheciam. Foi para uma turma de 7º ano, trabalhei com o 7º e com o 9º ano, né? No 7º ano foi esse conteúdo. E aí eles desenharam o formato que eles já conheciam, e aí a partir disso eu pude explanar as estruturas desses equinodermos. No 9º ano, que foi ainda no ESEF, a gente trabalhou um conteúdo que o professor ainda não estava ministrando, que no caso era a reprodução, tá? Reprodução animal. A gente ministrou esse conteúdo e como minicurso para essa turma de 9º ano, né, que a gente tem que aplicar dentro dessas cargas horárias de estágio, nós temos que cumprir 6 horas de minicurso, que pode ser uma palestra, enfim. Então a gente organizou com esses alunos uma palestra para a escola inteira, já que o assunto para eles era reprodução, a gente organizou para a escola inteira um assunto de reprodução, e principalmente, né, com enfoque principal nas DSTs, nas doenças sexualmente transmissíveis, a fim de prevenir esses alunos, né? Nós já tínhamos nessa época algumas alunas grávidas no 8º ano, então nós trabalhamos o conteúdo de DSTs, trabalhamos gravidez na adolescência também, e os alunos do 9º ano aproveitaram e fizeram uma apresentação teatral para explanar aquele conteúdo de uma forma mais interativa, tá? Esse foi o ESEF, né? O estágio fundamental, o estágio supervisionado no ensino fundamental. O orientador do ESEF, ele era formado em matemática, ele não tinha licenciatura para ciências biológicas, então ele era professor de matemática e de biologia. Com esse orientador, que era um excelente orientador, apesar de não ter um conteúdo, nós tivemos uma boa relação, né, eu e a minha dupla de estágio, que no caso era o Luiz Otávio. Nós tivemos uma boa relação com ele, ele era muito atencioso, esteve com a gente em todos os momentos e nos auxiliou no que era preciso, apesar de nós termos percebido essa dificuldade imensa nele de lecionar esse conteúdo, que além de biologia, que ele como professor de matemática do primeiro ano, né, existe um direcionamento que se introduz os conteúdos de biologia, química e física ainda dentro do ensino fundamental, no 9º ano. E aí ele, como professor de matemática e de biologia, ele dava aula também de química e de física dentro
dentro do cronograma dele para o 9º ano. No ESEM 1, estágio supervisionado para o ensino médio para o 1º ano, a experiência foi um pouco diferente. Apesar de que quando nós chegamos para fazer o ESEM 1, nós tínhamos alguns alunos do estágio passado, né, da escola passada, tendo em vista que é um município pequeno e que na sede, né, só dispõe de uma escola regular de nível médio, que é a escola na Facol, e foi onde eu fiz o ESEM 1 e o ESEM 2. Essas duas experiências de estágio, no ESEM 1 eu contei com alguns alunos do ESEF, né? Então alguns eu já conheci e consegui trabalhar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais prática, mais fácil. Porém a turma era composta de 42 alunos, se não me engano. Uma turma bastante trabalhosa, bastante agitada, que não tinha muito rédeas, né? Me lembro também que esse estágio foi um pouco complicado no 1º ano, porque pouco se tinha carga horária de biologia por conta de um projeto que a escola estava adotando, que popularmente se chama de núcleo, e esse núcleo tomou uma aula de biologia, né? Das 2 semanais, ele só tinha uma, e eram muitos estagiários lá, então a gente ficou com biologia e ficou com o projeto de núcleo. As orientadoras para o ESEM 1 foram a Anne, professora de biologia na época, lá da escola na Facol para os primeiros anos, e a Gesarela, que era professora do núcleo. Então eu pude ter essas duas experiências. Dentro da biologia para o 1º ano, lembro que nós trabalhamos aquilo que os PCN já colocam pra gente, né? Vimos, nesse caso, uma introdução à bioquímica, né? Falamos de carboidratos, proteínas, toda aquela parte que trabalha para que posteriormente possa ser trabalhado o metabolismo. E no conteúdo de núcleo eles estavam tendo vivências sobre as suas relações familiares. Então, pude participar dessas duas formas, né? Em uma das minhas aulas de carboidratos, eu lembro que eu pedi para que eles levassem rótulos de alimentos para que nós pudéssemos fazer uma verificação. Trabalhei com slides, com vídeos. E dentro das aulas de núcleo era sempre com o apoio da professora Gesarela, até porque é um projeto que nós não conhecíamos e estávamos ali trabalhando sempre junto com ela. Foi uma experiência muito diferente, deu para perceber que os alunos que estavam no ESEF amadureceram um pouco, apesar de que dá para ter noção de que não existe uma consciência muito plena formada, de que ainda tem uma certa infantilidade entre esses alunos, não existe uma maturidade como existe no ESEM 2. No ESEM 2, esses alunos já estão bem maduros, um pouco mais maduros e conseguem trabalhar os conteúdos de uma forma um pouco mais fácil. No ESEM 2, na escola na Facol, onde eu tive como orientadora a professora Larissa, eu tive um pouco de contratempo, né, com o conteúdo. Na verdade foi até uma coincidência por conta do conteúdo do 7º ano, porque o PCN+, indica que você trabalhe no 3º ano esse conteúdo que vê os 5 grandes reinos, e aí vê anatomia e fisiologia, no 3º ano, né? Ou você pode trocar esse conteúdo do 3º ano para o 2º e usar o do 2º no 3º, já que o do 2º trabalha a questão das células, né, da reprodução celular, trabalha também a questão de genética, evolução. Então, existe essa abrangência do PCN, né, que permite essa troca. E aí, no colégio na Facol, eles estavam vendo justamente o conteúdo que era para ser do 3º ano, que é a primeira proposta do PCN, que é justamente trabalhar vegetais, plantas, enfim. Eu sei que a gente estava vendo de novo, a gente acabou vendo novamente alguns grupos, e dessa vez eu comecei com equinodermos, que já era um conteúdo que a professora estava ministrando, estava terminando de ministrar, então foi uma das minhas aulas ainda, e terminei vendo com eles répteis, tá? Então foi um estágio bem proveitoso, assim, apesar de que as turmas eram muito complicadas, foi um estágio que eu cumpri no horário da noite.
Então nós tínhamos apenas 17 alunos em sala. Desses 17 alunos, quase todos trabalhavam durante o dia. E eram pessoas bem jovens, né? Na faixa de uns 16, entre 16 anos e 18 anos, a grande maioria, né, dos 17. Mas tinham alguns senhores e senhoras, assim, de 30 anos ou 30 e poucos anos também cursando esse segundo ano. Então você percebia que esses mais jovens, eles não davam muita atenção, apesar de interagirem bastante quando eles conseguiam se prender ao conteúdo, quando eles achavam interessante. Diferente já dos mais velhos, que sempre respeitavam, independente de estarem curtindo ou não o conteúdo. Foi uma experiência muito diferente do que eu já estava acostumada, porque nos outros dois estágios, ESEF e ESEM 1, todos foram ministrados durante o dia. E nós tínhamos uma sala massiva com 41, com 42 alunos. E aí quando chega no ESEM 2, a gente encontra 17 alunos. Teve dias que eu dei aula para 5 alunos, porque todos os outros tinham faltado. Mas foi muito diferente, mas foi muito enriquecedor. É aquilo que eu estava dizendo, o estágio proporciona para a gente experiências diversas com relação às nossas futuras vivências de trabalho. Afinal, eu não sei se daqui a um ano, quando terminar a faculdade, eu vou dar aula numa escola durante o dia, ou se a minha carga horária vai ser completada à noite. Então não dá para ter noção, e eu pude viver essas duas experiências. No ESEM 3, eu mudei de escola, fui para a escola de ensino profissional, Pedro de Queiroz Lima, que tem dentro do município também. Essa, como é de ensino profissional, ela trabalha em tempo integral, mas também foi complicado por conta da quantidade de estagiários que se tinham, meus colegas de curso, né, para a quantidade de turmas que a escola tinha. A escola tem 4 turmas de terceiro ano, e foram 6 estagiários para se dividir nessas 4 turmas. Cada turma tem 2 horas aula, então ficou um pouco complicado, mas eu, como já leciono, tenho que cumprir só as 10 horas e consegui cumprir essas 10 horas, né? Para esse estágio, foi feito um mini curso, que foi o tema sugerido pelo Ministério da Educação, né? Que nós trabalhássemos o combate ao Aedes aegypti, com enfoque na doença causada pelo Zika vírus, e foi isso que nós fizemos, né? Nós, se não me falha a memória, no dia 15 de abril, 15 de março, se não me falha a memória, de abril não, de março, nós fomos aplicar esse mini curso. Foi a primeira atividade que nós fizemos na escola, tendo em vista que a escola já estava se preparando para um evento desse tipo. Então nós fizemos o mini curso, que teve palestra, e nós fizemos uma mobilização com as turmas para que elas apresentassem um teatro, apresentassem uma paródia para todas as outras turmas da escola, né? Não foi algo restrito para o terceiro ano. O terceiro ano teve uma formação, uma aula nossa sobre o conteúdo. Depois eles tiveram a oportunidade de abordar esse conteúdo para toda a escola, com uma apresentação de teatro, com uma palestra e com uma paródia. E foi feito, tivemos muito sucesso. Uma outra etapa foram as aulas complementares, né, que também a gente aproveitou o mesmo tema, tendo em vista que quando a gente chegou dentro da observação da escola, nós percebemos que a parte de jardim da escola estava muito suja por pacotes de salgadinho, latinha de refrigerante, porque apesar de não poder consumir esse tipo de alimento na escola, eles conseguem comprar, conseguem burlar essa regra, e acabam consumindo e sujando bastante a escola. Então nós pensamos também nas aulas complementares voltadas para esse tema. Então nós fizemos uma coleta de lixo, colocamos esses alunos durante um período da manhã, né, as aulas que nos foram cedidas pelo professor orientador, que foi o João Miranda. Colocamos esses alunos distribuídos em equipes na escola e fizemos uma competição para ver quem conseguia coletar a maior quantidade de lixo possível. Depois pesamos esse lixo e no final das contas todas as equipes ganharam uma premiação simbólica pela participação. Até chegar a esse processo, nós passamos por pesquisas, pesquisas em laboratório, né, para que eles tivessem propriedade de conteúdo, aula sobre o conteúdo, enfim. Foi o diferencial desse estágio.
Todas as cargas horárias de estágio, elas exigem do aluno um cumprimento de uma observação da escola, né, que nós façamos um diagnóstico da escola, diagnóstico do orientador, que nós cumpramos uma certa quantidade de horas-aulas, que nós façamos um minicurso e as aulas complementares. Desses que eu já falei para vocês, foi o minicurso, a aula complementar, e falei um pouco da experiência de regência em algumas turmas, tá? Então, com relação à observação da escola, que foi o que ficou faltando de fato, nós conseguimos, na primeira escola, que foi a escola José Bessa, no Morro Branco, nós observamos uma estrutura bem organizada, com professores, secretários, uma quantidade ideal de salas de aula. A sala, apesar de ter uma quantidade muito grande de alunos, não era muito apertada, diferente da realidade que nós encontramos no ESEM 1, onde nós tínhamos 41, 43 alunos dentro de uma sala muito apertada, muito quente, e isso dificulta a aprendizagem dos alunos, já que causa uma dispersão. No ESEM 2 também, né, mas em compensação a sala ficou grande para a quantidade de alunos que se tinham, né, eram 17 alunos, 18 alunos no máximo, e nem iam todos para a aula. No ESEM 3, a gente já encontrou uma realidade totalmente diferente dessas, porque nós, como se trata de uma escola de ensino profissional, nós encontramos